Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia e nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, começa a valer hoje a redução nos preços do diesel e da gasolina anunciada pela Petrobras. Essa é a primeira queda desde setembro para as distribuidoras. Os preços da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras às distribuidoras vão ficar mais baratos a partir desta quarta-feira. Segundo a estatal, o valor médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Isso significa uma redução de 20 centavos por litro, ou 6,1%. Já no caso do diesel, o preço médio de venda do litro passa de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma baixa de 40 centavos por litro, ou 8,2%. O preço do diesel havia sido alterado pela última vez em 20 de setembro. Já o litro da gasolina estava inalterado desde o dia 2 de setembro. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor fica em média R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba. Já no caso da gasolina, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve valer, em média, a R$ 2,25 por litro ao motorista. E a gente continua falando de economia, só que agora com uma notícia não muito boa. As mensalidades das escolas particulares podem ter aumento de quase 10% em 2023. Por isso, muitos pais já estão buscando alternativas para garantir o estudo dos filhos. A repórter Bruna Di Giaimo mostra para a gente que opções são essas. Quem tem filhos matriculados em escolas particulares vai ter que se adaptar para encaixar a mensalidade no orçamento em 2023. Isso porque 63% dos colégios pretendem aumentar o valor da mensalidade acima de 10%, ou seja, quase o dobro da inflação oficial prevista para 2022. Esse aumento é bem menor se comparado com os últimos 2 anos, quando as escolas precisaram se adaptar e adotar o sistema híbrido para não fechar durante a pandemia. Nesse mesmo período, 1 milhão de alunos foram das escolas particulares para as públicas ou estaduais. Isso é cerca de 10% do total. Vale lembrar, obviamente, que as instituições de ensino, por conta da pandemia, muita gente acabou perdendo emprego, acabaram reduzindo o orçamento familiar e tiraram os filhos de ensino particular e estão retornando agora. Então, esse custo das instituições de ensino está sendo repassado, mas em algum momento do tempo ele vai voltar a uma realidade melhor, que seria reajustar muito próximo da inflação. O mercado da educação básica privada brasileira tem mais de 40 mil escolas espalhadas por mais de 3 mil cidades. A educação infantil, considerada uma etapa fundamental na formação das crianças, foi determinante. Nesse grupo, foram mais de 600 mil cancelamentos de matrículas, das quais 298 mil foram nas creches e mais de 300 mil na pré-escola. Segundo o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, as instituições de ensino precisam do financiamento dos pais para se manterem. A escola particular funciona mais ou menos como um condomínio. Nós temos escola no Brasil hoje que custa de 500 a 9, 10 mil reais de mensalidade por mês. Os pais se cotizam e bancam essa mensalidade porque querem ter uma educação X para os seus filhos. Não tem como a escola bancar qualquer tipo de investimento, de inflação, enfim, qualquer coisa que não seja repassado para a família. E a solução para driblar o aumento na mensalidade é tentar encontrar alternativas para manter os filhos no ensino particular. Pesquisar algumas alternativas próximo da residência, qual é a infraestrutura oferecida a esse aluno. Então não basta também retirar um aluno de uma instituição pagando metade em outra, mas não tem, por exemplo, um laboratório de informática, não tem um laboratório de ciência, não tem um ambiente para desenvolvimento de funções, por exemplo, de educação física. Então é importante o pai e a mãe avaliar muito bem
nessa hora de não só olhar para o bolso, mas aquilo que está sendo oferecido também para o filho. E eu falo agora das notícias internacionais. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a 6 anos de prisão e não poderá mais ocupar cargos públicos no país. Em uma live, Kirchner falou sobre a condenação e afirmou que não será candidata a nada. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, reagiu à decisão de um tribunal que a condenou a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos por fraude e corrupção. A líder peronista atribuiu a sentença ao que qualificou de máfia judicial e afirmou que não será candidata nas eleições gerais de 2023. Não vou ser candidata a nada, nem a presidente, nem a senadora. Meu nome não vai para nenhuma cédula. Termino no dia 10 de dezembro e vou voltar para minha casa, a mesma casa que deixei em 2003. A la misma casa de donde salí 25 de mayo del 2003. Kirchner, de 69 anos, foi considerada culpada de administração fraudulenta em detrimento do Estado na concessão de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, seu berço político. Apesar da condenação, a política não será presa por ter foro privilegiado. A decisão em primeira instância abre um longo caminho de recursos antes do caso ser finalizado. O veredito tem um forte impacto político em um país polarizado entre o governo peronista e a oposição de direita, em meio a uma grave crise econômica com uma inflação estimada em quase 100% ao ano. Vamos falar agora de Copa do Mundo. Uma goleada e uma grande surpresa definiram as duas últimas seleções que vão disputar as quartas de final do Mundial. Vamos ver como foi a classificação de Portugal e também de Marrocos. A penúltima vaga para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar foi definida nos pênaltis e quem brilhou foi o goleiro marroquino Bono. As seleções de Marrocos e da Espanha não saíram do 0-0 durante os 90 minutos normais e os 30 da prorrogação. A Espanha foi superior na partida, teve mais que o triplo da posse de bola e finalizou mais que o dobro, mas não conseguiu marcar. Na disputa de pênaltis, o goleiro marroquino defendeu 2 cobranças e o espanhol Sarabia ainda acertou a trave em outra. O Marrocos fez 3-0 e avançou pela primeira vez às quartas de final de uma Copa. A seleção é a única nessa fase que não é nem da Europa e nem da América do Sul. A outra classificada foi a seleção de Portugal, que atropelou a Suíça. O jogo acabou 6-1 para os portugueses. O destaque foi o atacante Gonçalo Ramos. Ele começou o jogo no lugar de Cristiano Ronaldo e marcou 3 gols. É o primeiro jogador a conseguir esse feito no Mundial. Portugal e Marrocos agora se enfrentarão na próxima fase. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!